galera vascaína, Thiago Fontes aqui acompanhando uma noite de Copa do Brasil. E que noite de Copa do Brasil, viu? Para quem imaginou que ia ser mamão com açúcar, várias goleadas, porque os times da Série A estariam pegando os times aí de Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, às vezes time até sem série, enfim. Foi não, cara, foi não, viu? Foi não, o negócio foi embaçado na Copa do Brasil nessa noite de terça-feira, tá? Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, vou gravado aqui, tá bom? Vou aproveitar que tô terminando o jogo aqui do São Paulo contra o Náutico. E só pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força aí, beleza? Olha, Copa do Brasil, 5 jogos movimentaram aí o início dessa terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou destacar alguns jogos aqui, a gente vai falar um pouco sobre esses jogos, começando com o Internacional, cara. O Internacional pegou o Maracanã, jogando no Beira-Rio. Tinha mais de 15 mil pessoas no Beira-Rio e um time praticamente titular. Não, alguns jogadores que entraram no segundo tempo, né? Mas era um time muito forte, né? Contra o Maracanã. E o Internacional, olha, só foi conseguir vencer por 1-0 o Maracanã aos 92 minutos, assim, já nos acréscimos. O juiz deu 10 minutos de acréscimo, porque teve uns 2 gols anulados do Internacional por causa de acho que a bola toca na mão, outra, acho que foi posição irregular. Então o Inter conseguiu fazer o gol da vitória nos acréscimos, jogando em casa contra o Maracanã, uma vitória mínima por 1-0, é claro que tem tudo para se classificar, mas para quem acha que esses times iam abrir margem, golear e poupar no jogo da volta, não tem conversa não, filho. Vai ter que levar time titular, porque senão pode se enrolar, pode se complicar. Apesar de que foi um jogo do Inter de defesa contra ataque, tá? Poucas vezes o Maracanã incomodou o Inter jogando no Beira-Rio. Um outro jogo, esse foi trocação, que é o Maringá que encarou o Atlético Mineiro. O Maringá, inclusive, começou vencendo o jogo, o Atlético Mineiro foi lá e empatou, o Maringá virou o jogo, esteve na frente de novo, né? Acabou o São Paulo agora. 2-1 em cima do Galo, e o Galo só foi empatar, cara, no finalzinho também, com um gol do Hulk, 2-2, o Atlético Mineiro contra o Maringá, o jogo da ida, tá? Ainda tem o jogo da volta em Minas Gerais, o Maringá que costuma aprontar na Copa do Brasil contra esses times aí que estão na Série A, tá? Mais uma partida foi o Retrô, que esteve vencendo, um golaço de fora da área, uma pancada, bateu na trave e entrou em cima do Fortaleza. E olha, o Fortaleza foi empatar esse jogo contra o Retrô aos 88 minutos, 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. Então tá aí, o Atlético não conseguiu vencer, empatou, o Fortaleza não conseguiu vencer, empatou com o Retrô, e o Fluminense, cara, o Fluminense ganhou chorado também, 1-0 no Maracanã contra o Aparecidense. Para quem achou que ia ser 4-3, eu vi esses comentaristas aí da ESPN da vida, né, que diz que o Inter ia ser 4, o Fluminense ia ser 5, enfim, que ia ser um passeio. O Fluminense ganha do Aparecidense por 1-0, gol aos 81 minutos, o gol do Keno, tá? O jogo, esse aqui acabou, não sei se lá no Fluminense acabou também, tá? Mas estava 1-0 até no finalzinho. E o São Paulo, que começou perdendo para o Náutico, um golaço na gaveta do time do Náutico, e o Luciano, que não fazia gol há um tempo, fez os 2 gols da virada do São Paulo, um logo em seguida ainda no primeiro tempo e o outro no início do segundo tempo, mas foi isso, o São Paulo ficou ali segurando esse resultado até o finalzinho, com risco de tomar um empate. Então ninguém passeou na Copa do Brasil, não teve favorito amassando, foi muita dificuldade de furar bloqueios desses times, tá? Que vieram fechadinhos e que deram muito trabalho para os times aí dito como favoritos, e principalmente jogando em casa, tá? Esses times estão jogando em casa, com exceção do Fortaleza, que jogou fora, São Paulo, Fluminense, o Atlético também jogou fora, e o Internacional jogaram em casa. Amanhã, seguindo aí a Copa do Brasil, tem Botafogo e o Capital, daqui de Brasília, no Rio de Janeiro. O Ceará pega o Palmeiras, o Paysandu pega o Bahia, o Novo Horizontino pega
o Novo Horizontino e o Corinthians, tá? E o CSA pega o Grêmio, são os jogos de amanhã. Você acha que vai ter algum time aí sobrando nesses jogos de amanhã? O Palmeiras, que vinha bem, perdeu pro Bahia no campeonato. O Palmeiras saiu ganhando de todo mundo, né? Ganhando de todo mundo. Fora de casa, na Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Foi lá na altitude, meteu um sarrafo no Bolívar. E perdeu pro Bahia em casa, né? Coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Acho que o Botafogo deve atropelar o Capital. Acho que o Capital ainda é um time muito fraco ainda para encarar um Botafogo jogando no Rio de Janeiro, tá? Ceará e Palmeiras, um jogo que deve ser mais complicado. O Paysandu tá jogando a Série B, campeão da Copa Copa do Norte, né? É do Norte, ganhou do Goiás, é do Cerrado, não sei. Ganhou um campeonato aí que é disputado entre eles. Você escreve aqui se você sabe qual foi o campeonato que ele ganhou em cima. Copa Verde, pô, Copa Verde. Paysandu e Bahia é um jogo meio embaçado, que é lá. Novo Horizontino e Corinthians. Novo Horizontino jogando a Série B. É um jogo embaçado, porque o Novo Horizontino tá acostumado a jogar com esses times de São Paulo, tá? E o Corinthians vem mal das pernas, um time muito criticado, ainda sem técnico, cheio de problemas. E o CSA contra o Grêmio também é um time que, apesar dos pesares, nas Copas vem até jogando bem, na Sul-Americana e agora a Copa do Brasil, né? Então são os jogos de amanhã, o Vasco entra em campo contra o Operário na quarta-feira. Quarta-feira é feriado, né? Entre as 16 horas a gente vai ter aí de tarde, né? De tardezinha, feriado, para curtir aí Operário e Vasco. Às 16 horas o Vasco já está em Curitiba, tá? Mostrar imagens aí, fotos, né? Dos jogadores sendo recepcionado em Curitiba com muito menos oba-oba, muito menos festa, pouquíssima gente ali para receber, e assim tem que ter, tá? Assim tem que ser. Tem que ser com cobrança, porque não dá para ficar fazendo festa, tirando foto com Pedrinho, Felipe. Não, tá na hora de cobrar mesmo, porque esse trabalho do Pedrinho como gestor desse time do Vasco, ele é horroroso, né? Então, a gente tá precisando de muita cobrança e pouca festa, pouco oba-oba. Lá no Santos, CT do Santos, a torcida foi lá, né, pressionar, cobrar os jogadores. Lá no Cruzeiro, pressionar os jogadores no aeroporto, você vê, né? Conseguiram o resultado aí contra o Vasco, né? E as novidades na lista de relacionados é o Tietê e o Adson. Os dois vão estar à disposição para esse jogo, voltaram, tá? E o Payet com o Maurício Lemos continuam de fora da lista para esses jogos aí, tá bom? Da base só o Luiz Gustavo e o Ryan, na decepção, porque eu achei que o Felipe ia trazer mais jogadores da base para esse time principal, para dar uma reforçada no quesito força física, né? Intensidade, correria, mas não. O Ryan. O Ryan, inclusive, estão falando que vai ser a venda para salvar o ano do Vasco, tá? Então é isso. Aí amanhã a gente acompanha os jogos da Copa do Brasil. Estou fazendo esse vídeo aqui de maneira bem improvisada, porque eu cheguei da formatura do meu filho, né, no colégio, uma formatura lá de Lobo-Guará, coisa de conscientização ambiental, mas tem que acompanhar, né? Muito feliz o garoto, então tem que ir lá dar uma moral. E aí aproveitei para ver o futebol. Eu nem ia gravar, falei, vou bater um papo com a galera aqui que gosta do canal Vascaíno Cerrado, que gosta de conversar comigo, tá bom? Amanhã a gente vem para fazer um vídeo mais bem elaborado, trazendo notícias para vocês e repercussão do que tá pegando no Vasco. Desejar uma noite abençoada. Meu olho ainda tá meio ruim, né? Mas já tá melhorando um pouquinho. Uma noite abençoada, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.